Amanhã será inaugurado aqui na capital o Complexo Esportivo da Redenção e também o Centro de Lutas Diego Trindade. E quem tem as informações ao vivo é a repórter Tamires Claire. Boa noite, Tamires. Boa noite, Rosimara. A inauguração vai ser amanhã às 5 horas da tarde. É o primeiro complexo de lutas do município. E lá os atletas vão poder praticar lutas como boxe, jiu-jitsu, judô e muito mais. O subsecretário da Sendege, Elvis Damasceno, tem mais informações pra gente. Secretário, amanhã já vai poder fazer inscrições para participar das lutas? Com certeza. Amanhã as crianças, os jovens da Redenção podem ir lá no complexo para se inscrever na modalidade que achar melhor, para participar das modalidades totalmente gratuitas oferecidas pela Secretaria de Esporte, pelo nosso prefeito Arthur Neto. E já tem planos também para outros complexos como esse em outros lugares da cidade? Com certeza. A nossa meta é inaugurar 1, 2, 3 em cada zona da cidade, dependendo do número de céus que temos, para atingir todos os nossos jovens e crianças que possam praticar o esporte aí, com a presença amanhã também do nosso campeão José Aldo, campeão do UFC, que é para estimular essa criançada. E o José Aldo chegou a treinar nesse mesmo complexo, num projeto do passado. Tá certo, muito obrigada. Rosimara, voltamos com você. Tá certo, Tamires, obrigada. A pesquisa de origem e destino, que vai servir de base para a elaboração do Plano Cicloviário de Manaus, foi apresentada esta manhã no Instituto Municipal de Planejamento Urbano. Representantes de grupos de bikes apresentaram durante a reunião informações que definem o perfil dos ciclistas de Manaus. A questão das vias cicláveis, nós vamos apresentar agora para a Prefeitura sugestões de algumas ruas, algumas avenidas, e a Prefeitura, somente depois é que ela vai identificar quais dessas ruas ou avenidas possuem condições técnicas de suportar ou uma ciclovia ou uma ciclofaixa. No mês passado, o Implurb, Manaus Trans e o grupo Pedala Manaus começaram as primeiras discussões sobre a implantação de ciclofaixas, ciclovias e os equipamentos necessários para transformar o uso da bicicleta como um meio de locomoção oficial da capital. Segundo o Implurb, é preciso ter critérios para definir as ciclovias, já que a cidade tem mais de 12 mil ruas. Quando você pega uma cidade que ainda não tem essa estrutura, você acaba tendo também que criar alguns equipamentos para dar suporte ao plano cicloviário. Pense o seguinte, a Djalma Batista, ela teria largura suficiente para receber uma ciclofaixa? Sim, mas as interferências que existem na Djalma Batista faz com que você analise muito pontualmente determinados itens. Então tudo isso requer uma análise pontual e como que vai trabalhar então a questão da ciclofaixa nessas áreas. O projeto também prevê a construção de bicicletários nos terminais de ônibus e também a instalação dos paraciclos, que são os estacionamentos públicos. A partir da pesquisa, o Manaus Trans pretende trabalhar as sinalizações e também as campanhas educativas com os motoristas e os ciclistas. A partir dos acidentes de trânsito que envolveram bicicletas nesse início de ano, dois focos principais. Primeiro, o acidente que ocorre envolvendo motoristas de ônibus. Então a gente quer tratar isso com os motoristas. É uma campanha voltada para os motoristas de transporte coletivo da cidade, para o respeito ao ciclista. E o segundo são os ciclistas que pedalam sem equipamentos de segurança. A gente está muito contente, assim, a gente está muito feliz de ver que todo esse nosso trabalho está dando resultado, né? Então é muito legal ver que a cultura começa a mudar, que o ciclista começa a ser ouvido, né, e começa a ganhar seu espaço na cidade de Manaus. E no próximo domingo, a Secretaria Municipal de Esportes vai dar início ao projeto piloto de uma ciclofaixa no centro de Manaus. Os interessados em contribuir com sugestões podem enviar um e-mail para implurb.ascom@gmail.com ou ligar para o telefone 3625-6287. Um militar da reserva do Exército percorreu nos últimos 3 meses 30 municípios ao longo do rio Juruá. Até aí pode não parecer muita coisa, mas o que chama a atenção é que ele fez tudo isso em cima de um caiaque. A expedição terminou neste domingo. A missão do professor Coronel Irã Reis e Silva era catalogar as comunidades ribeirinhas e atualizar os mapas da região do rio Juruá. Mas por conta de uma promessa à mulher, ele resolveu deixar a viagem mais emocionante. Foram quase 4.000 quilômetros, 30 municípios em menos de 3 meses ao longo do rio Juruá. E tudo isso aqui, ó, em cima desse caiaque.
mas claro, acompanhado por uma lancha. As comunidades eram muito distantes uma das outras, né? As informações nos mapas não batiam, então nós tivemos a oportunidade de remar 13 horas num dia. Isso aí realmente é bastante cansativo. Então até 9, 10 horas a gente está acostumado, mas 13 horas realmente é muito complicado. A aventura também contou com o apoio de 2 soldados. Mesmo assim, as dificuldades não foram pequenas. O militar conta que em certos trechos era difícil até conseguir abrigo, porque em algumas comunidades ninguém ainda tinha visto uma embarcação como essa. Portamos com um caiaque ou no remo, quem é que vai fazer mal alguém de remo, né? O pessoal entrou no mato e não tinha saído. Então, alguma coisa houve aqui, então esse negócio dos piratas, etc. Então, essa pessoa estava com essa informação e estava com muito medo. O resultado da viagem vai ser registrado em um livro que ainda não tem data de lançamento. É o terceiro que o professor escreve sobre expedições nos rios da Amazônia. Eu lancei foi o Rio Solimões. Todos eles têm o mesmo título, Desafiando o Rio Mar, Descendo os Solimões. Só muda o descendo, né? Então o Rio Negro, o Amazonas 1 e o Madeira estão prontos. A expedição passou por municípios do Acre e do Amazonas. No caminho, a desatualização dos mapas impressionou o professor, que reforça: é preciso realizar mais viagens como essa em toda a região amazônica. A comunidade que ficava na boca do Juruá, que era a Nova Matusalém, estava a 5 quilômetros aterrada lá embaixo, né? Então eu não conheci mais o que era aquilo. Então tem que se atualizar. Isso foi em 4 anos. Então no mínimo 5 anos a gente tem que atualizar. Em constância tumultuária do Euclides da Cunha. Então os rios estão sempre mudando, criando ilhas. Ainda bem que terminou tudo bem. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode rever essa edição pela internet. Acesse band.com.br/Amazonas ou youtube.com/BandAmazonas. E se você tem alguma sugestão de pauta, escreva para o e-mail jornalismoam@band.com.br ou então ligue para a nossa redação. O telefone é 2101 7018. Você acompanha agora as principais notícias do dia no Jornal da Band. Obrigada pela companhia. Boa noite. Até amanhã.